Microemoções, estrutura e aplicações como sistema de liberação de fármacos. Nossa equipe é formada por eu, Deiviane, a Juliana Azevedo, Jéssica Eriane, Luciane Alfaia e Raquel Bentes. O conceito dos sistemas transportadores de fármacos, eles são capazes de compartimentalizar a substância ativa e direcioná-la através do sítio de ação onde deverá exercer o efeito farmacológico, além de poder controlar a velocidade de liberação sem alterar a estrutura química da molécula transportadora. Os sistemas matriciais ou monolíticos onde o fármaco está intimamente misturado com os recipientes da fórmula, podendo proporcionar maiores tempos de liberação do mesmo. Os sistemas de reservatório é quando o fármaco encontra-se separado do meio de dissolução através de um revestimento, uma membrana ou interface, devendo transportar por essa barreira para ser liberado para o meio. As microemoções, elas são sistemas reservatórios nos quais a fase interna constitui um microambiente dimensionado restrito, com propriedades particulares, podendo ligar-se ou associar-se a moléculas com diferentes polaridades. Nessa imagem, pelo ponto de vista farmacêutico, a emulsão transparente, na qual um óleo ou um fármaco lipolífico é disperso no meio aquoso, ou vice-versa, contendo um tensoativo, associado ou não a um contensoativo apropriado, gerando um sistema, termodinamicamente estável. Geralmente, a microemoção envolve a combinação de 3 a 5 componentes, tais como o tensoativo, a fase aquosa, a fase oleosa e o cotensoativo. A teoria da formação é quando dois líquidos immiscíveis são misturados, mantendo a agitação constante. As duas fases elas tendem inicialmente a formar gotículas de peças de um líquido no interior do outro. Aqui eu tenho a equação referente a isso, onde GI representa a tensão interfacial entre as fases aquosa e oleosa. As emulsões comuns elas são consideradas sistemas termodinamicamente instáveis. E as microemoções, elas diferem pela estabilidade. A tensão negativa transiente na interface é um conceito utilizado para sistemas microemulsionados de 4 componentes: água, óleo tensoativo e o cotensoativo. Aqui na imagem eu tenho a organização da mistura de agentes emulsivos na interface óleo-água, onde eu tenho a representação da tensão interfacial inicial entre o óleo e a água. Quando aumenta o número de moléculas por unidade de área, elas começam a se comprimirem umas ao lado das outras. Eu também tenho uma equação que representa isso. O cotensoativo, o álcool de cadeia média, ele vai participar nas ambas fases, fazendo com que a fração dissolvida no óleo diminua a tensão original. Na imagem, eu tenho a representação do gradiente da tensão interfacial entre as fases aquosa e oleosa nas emulsões. A pressão do filme PG ela fica, então, contrariada por uma tensão muito menor, em GF. Aqui eu também tenho uma imagem da equação que representa isso. A pressão total no filme é igual à soma das pressões de cada lado. Assim, PG representa a pressão transiente inicial, resultante da pressão gradiente devido a PO e a PA através do filme. E P é a soma do PO e PA. Nessa imagem, nós temos a representação da forma do tipo de microemulsão em relação ao gradiente da tensão interfacial entre as fases aquosa e oleosa. Olá, meu nome é Jéssica Fernandes e eu vou falar sobre o diagrama de fases. Bom, o diagrama de fase ele vai descrever que uma condição experimental é possível se obter microemulsões e as regiões limites de transição entre emulsões, fases separadas e microemulsões óleo e água em óleo. Bom, de modo mais usual de descrever esse sistema de 4 componentes,
É através do diagrama de fase pseudo-ternário, onde a fase aquosa, a fase oleosa, a mistura de tensoativos e quantitativos vão ser representadas no vértice de um triângulo. Esse tipo de diagrama também suporta outras misturas, como, por exemplo, óleo, cotensoativo. Outra forma de representar o sistema é através do diagrama de fases quaternário, onde o tensoativo, o cotensoativo e a água estão representados no vértice do triângulo e o óleo na projeção bidimensional do mesmo. Bom, então, o diagrama de fases ele é definido para cada relação de tensoativo e cotensoativo. E para isto, pode-se preparar misturas binárias dos componentes correspondentes de cada lado do triângulo, como se há dois triângulos nessa imagem, onde o triângulo A ele vai ter a titulação com face aquosa e no triângulo B a representação da titulação e região de diagramas de fase. Bom, como vocês podem analisar, nos triângulos tem mistura emissiva, fase oleosa e a fase aquosa. Então, essas titulações, elas são representadas no diagrama pelas linhas traçadas direcionadas ao infinito da face aquosa, isto é, convergente ao vértice do triângulo, que representa 100% da face aquosa, como demonstra na figura A. O mesmo procedimento ele pode ser utilizado para misturas emulsivas, fase aquosa, a qual é titulada de fase oleosa. Então, geralmente, esses dois procedimentos, eles são suficientes para se definir um diagrama de fase, como demonstra no triângulo B. Os pontos da titulação, eles referem-se às modificações verificadas nos sistemas, tais como a separação de fases, sistema transparente líquido, sistema transparente gel, sistema opaco e etc. Esses pontos são calculados a partir de novas proporções entre os componentes de microemulsão depois da titulação. Bom, cada região dos diagramas de fase, elas vão conter 5 regiões. A região 1, ela vai existir um grande predomínio de fase aquosa, onde a concentração relativa do tensoativo ela é pequena, menor que 20%, e ela vai ser representada pela microemulsão óleo e água, e nesse volume, a fase interna vai ser menor, vai ser pequena. Já na região 2, vai predominar a fase oleosa, e ela é pobre em fase aquosa, e uma mistura emulsiva, e ela representa na microemulsão como água e óleo. E ela vai conter um volume de fase interna da microemulsão vai ser pequena. Já na região 3, a estrutura que melhor representa a região, ela é muito rica. Ela é muito rica em misturas emulsivas, contendo muita pouca fase oleosa e fase aquosa. E essa estrutura, ela vai representar, pois ela contém a fase contínua, onde misturas de tensoativo e cotensoativo de óleo e água vão se encontrar em uma fase lamelar, na qual o tensoativo e o cotensoativo eles vão se organizar na interface contínua de óleo e água, separando ambas as fases. Já na região 4, ela é intermediária entre duas regiões, a 1 e 2, como demonstra na figura, e elas vão possuir estruturas bem definidas. E ela contém fases bicontínuas, e a passagem ela é gradual no sistema óleo e água para água e óleo, e esse fenômeno ele pode ser acompanhado facilmente medindo-se a variação de condutividade. Já na região 5, vai corresponder à região onde o sistema é muito instável, vai ocorrer a separação entre as fases oleosa e fase aquosa. E então, as misturas dos constituintes de microemulsão nem sempre conduzirá a um sistema disperso, homogêneo. Vai poder coexistir diferentes estruturas, dependendo da natureza e do número de fases líquidas presentes. Esses sistemas podem ser classificados no diagrama de fases de acordo com o Wilson. Bom, de acordo com a fase Wilson, vamos ter 4 regiões, que é o Wilson 1, que vai conter a fase oleosa em equilíbrio, como a fase emulsionada, contendo óleo. A água é a maior parte da mistura tensoativa. O Wilson 2 ela é bifásica e vai constituir uma fase aquosa em equilíbrio com uma emulsão,
O Wilson 3, ela vai ser trifásica, contendo uma fase aquosa e uma outra oleosa, que vai ser separada por uma fase emocionada, e o Wilson 4, que vai corresponder a uma região monofásica, representada por uma emoção homogênea. Bom, nessa imagem aqui, nessa figura aqui, ela vai ser uma representação, né, dessas regiões de Wilson, vamos exemplificar. Ela vai ser emoções obtidas por diferentes concentrações do ativo polietileno glicol, perfurano alquilado e por fase oleosa de brometo de perfuroctila. Bom, temos 4 frascos de A a E. No frasco A vai ser representado, né, pelo Wilson 1, na B o Wilson 3, na C o Wilson 2, na D o Wilson 4 e na E vai ser o emocionante, o que exemplifica parte do diagrama de Wilson. Olá, eu irei continuar falando sobre algumas aplicações de microemulsão com o sistema de liberação de fármacos. Substâncias farmacologicamente ativas, quando são vinculadas em formas farmacêuticas convencionais, elas geralmente não conseguem atingir a concentração apreciável no tecido-alvo do organismo, porque entre o local de aplicação e o local onde deve exercer seu efeito farmacológico, interpõe-se uma série de barreiras biológicas, a quais expõem os tecidos normais do organismo aos efeitos potencialmente tóxicos do fármaco. Na atualidade, o estudo de novos sistemas de liberação de fármacos, particularmente as microemulsões, tem sido muito relevante na área farmacêutica, porque pode proporcionar alternativas terapêuticas modernas, farmacologicamente eficazes e com efeitos colaterais reduzidos, a partir de fármacos também que já são existentes e muitas vezes pouco utilizados em virtude da sua toxicidade. As propriedades das microemulsões, elas são extremamente variadas, sendo que a grande diversidade de suas aplicações, elas são consequência direta desse aspecto, desde que quantidades apreciáveis de água e óleo podem ser readicionadas a microemulsões. Estes sistemas também podem constituir um excelente meio de solubilização de compostos polares e apolares, suportando algumas concentrações de fármacos nas fases aquosa e oleosa. Agora eu vou falar sobre microemulsão de liberação tópica. As características e propriedades das microemulsões como veículo de fórmulas farmacêuticas, elas são fundamentais para a liberação tópica de fármacos. No artigo que nós ficamos responsáveis, o Osborne e colaboradores, eles caracterizaram um novo modelo de microemulsão água em óleo com essa finalidade, formado por água, octanol, hidrodecil sulfosinato de sódio, DSS, contendo até 70% de conteúdo de água, tendo verificado que o aumento da proporção de água de 15 a 58% em peso implica no aumento da média do coeficiente de difusão de água, pelo fator de 10 vezes. Como a gente pode verificar aqui na tabela 1, significa que a água no ambiente de 45% de água na microemulsão difunde de 1 para 10 da velocidade que a molécula pode difundir no ambiente aquoso puro. Isso implica que as moléculas de água adicionadas ao sistema elas estão fortemente ligadas à cabeça polar do DSS e difundem na velocidade do tensoativo. A gente pode verificar aqui também na tabelinha que conforme aumenta o volume de água, a porcentagem de água, o DH ele também aumenta na mesma proporção. Microemulsão de liberação transdérmica. A pele ela exerce intensa função de barreira, deixando penetrar apenas algumas substâncias e em determinadas condições, em razão de seu conteúdo de substâncias tensoativas. As microemulsões elas podem interagir com o extrato córneo, desestruturando a bicamada lipídica do mesmo. Dessa forma, os lipídios passam de uma forma cristalina ordenada para uma forma líquida desordenada. A permeabilidade cutânea ela é aumentada e a penetração de substâncias que normalmente não passariam através dessa barreira fica bastante facilitada.
A permeação in vitro de álcool cetil, através da pele humana, ela foi avaliada usando a microemulsão água e óleo. No estudo do artigo, foi utilizado a célula de Franch e nitocromo criostático de microsecionamento para quantificar a velocidade e a profundidade da penetração das substâncias, respectivamente. A penetração do álcool cetílico contido em microemulsões foi cerca de 3,7% maior que num creme e 5 vezes maior que numa loção correspondente a 4 horas. Para essa pesquisa foi utilizado o naproxeno, e aqui a gente pode acompanhar nessa figura a estrutura química do naproxeno. A liberação in vitro do naproxeno ele mostra uma intensa dependência da velocidade de liberação com decaimento exponencial em relação ao aumento do volume na fase interna da microemulsão. E esse parâmetro ele demonstra que é possível controlar a concentração de um fármaco disponível no sítio de ação através da modificação do volume de fase interna da microemulsão, o que pode intensificar o efeito inflamatório in vitro. A avaliação da atividade anti-inflamatória do naproxeno em ratos mediu-se o efeito da aplicação do anti-inflamatório incorporado ou não em microemulsões, contra um controle de microemulsão sem fármaco, utilizando-se as metodologias da dermatite por óleo de cróton e a permeabilidade vascular introduzida por histamina. Revelou-se que em todos os casos a atividade anti-inflamatória foi significativa mais intensa com microemulsão como veículo do que com naproxeno vinculado em sistema controle. Bom, agora a gente vai dando continuidade na apresentação falando um pouco sobre a microemulsão de liberação prolongada. O template ele traz para a gente que esse sistema de microemulsão ele é biocompatível de liberação prolongada e ele vai conter um hormônio leuturizante. Ele vai ser descrito por gráficos e colaboradores e ele traz um estudo de injeção intramuscular de um análogo desse hormônio leuturizante que vai ser usado também, onde vai ser usado também um veículo, dispensa uma microemulsão de água a óleo e ele vai ser aplicado, eles vão ser aplicados em ratos e onde o nível de testosterona ele vai ser determinado. Aqui na figura 11 a gente tem uma demonstração onde foi utilizado uma microemulsão catiônica, que está sendo demonstrado esse fenômeno de microemulsão de liberação prolongada. E aqui nessa tabela 2, a gente tem um perfil de liberação in vitro de piroxicam com o tampão fosfato, que está sendo descrito aqui nessa coluna F1. Em uma microemulsão na coluna F2 e a coluna F3 ela é referente ao polímero. O autor ele traz para a gente que através de uma membrana de acetato de celulose a 37 graus Celsius, essas amostras elas foram incorporadas ao piroxicam na microemulsão catiônica, e isso iria interferir então nessa liberação in vitro, produzindo então uma inibição da velocidade de liberação que vai ser demonstrada na imagem a seguir. Bom, aqui nessa imagem a gente tem o perfil de liberação in vitro do piroxicam a 37 graus Celsius, onde a gente tem o tampão de fosfato representado por F1, que ele vai ser incorporado a uma microemulsão representado por F2 e incorporado em microemulsão contendo carbopol, representado por F3. O artigo ele traz para a gente que as características mais importantes que são evidenciadas nesse resultado é esse parâmetro de retenção da substância, dessa substância ativa na fase interna oleosa da microemulsão, que ela vai proporcionar então uma liberação constante e regular numa faixa mais ampla de tempo, quando ela for comparada ao controle, no caso. A gente pode observar que essa retenção ela segue uma ordem de 10 vezes quando ela for provocada pela microemulsão. E quando se tem a presença de um polímero, ela é mais acentuada, de forma que o grau de retenção da piroxicam em razão desse aumento da questão da viscosidade que ocorre no sistema. Aqui na imagem 2, na figura 13, a gente tem um perfil de administração subcutânea das fórmulas F1, F2 e F3, em dose única de 10 mg por quilograma na formação de tecido granuloso, que seria o mais adequado para se fazer essa análise em vivo. O controle de tampão fosfato em pH 5,5 e as barras elas são representadas através da média, mais ou menos o erro padrão da média, e a gente tem um índice de 6 ratos.
Nesse estudo, foi observada, então, a duração do efeito anti-inflamatório que foi avaliado, então, utilizando esse veículo de piroxicam e tampão, nos sistemas contendo essa microemulsão, e a gente pode observar que após a administração de dose única de 10 miligramas por via subcutânea, esse efeito ele foi determinado em 3 passos, no dia 3, no dia 6 e no 9º dia após essa administração subcutânea. Aqui nesse primeiro momento do dia 3, a gente pode observar que todos os grupos eles manifestaram esse efeito anti-inflamatório, porém a gente pode observar que o F2 e o F3 eles são que a significância do F1 e F2 ela é superior à significância do F1. E quando a gente olha aqui para esse 6º dia, a gente pode observar que o efeito anti-inflamatório ele apresentou significância semelhante, onde a gente pode observar que ele manteve esse efeito superior de F1 e F2 com relação à significância. Com relação ao grupo F1, onde um P ele vai ser menor que 0,05, e já no 9º dia a gente pode observar que essa atividade anti-inflamatória de F1 ela não é mais significativa. Sou Juliana Azevedo e agora eu vou dar continuidade falando sobre a microemulsão para a liberação oral de fármacos. Como vem sendo mostrado até aqui, o uso de microemulsões como sistema de liberação de fármacos tem sido de grande interesse na área farmacêutica nos últimos anos e vem sendo aplicado em diferentes vias de administração, dentre elas a via oral. Isso por conta dos benefícios que o sistema vem apresentando até aqui, como por exemplo a liberação lenta do fármaco, que vai garantir um efeito prolongado sem ultrapassar a concentração plasmática necessária, redução de efeitos colaterais, maior absorção desse fármaco, redução de efeitos tóxicos que ele poderia vir a apresentar ao organismo. E o artigo ele vai mostrar alguns estudos que foram realizados utilizando microemulsões na produção de medicamento e de vacina, por via oral. A administração por via oral de proteínas e peptídeos possui algumas dificuldades devido às barreiras enzimáticas e físicas presentes no trato gastrointestinal. Então foram realizados alguns estudos utilizando microemulsões lipídicas na liberação desses fármacos, e os resultados foram satisfatórios, porque como eles conseguiram se comportar como um sistema líquido ou em gel, eles conseguiram garantir uma proteção desse fármaco contra processos de degradação ao passarem por alguns lugares e também aumentar, ou seja, favorecer a absorção desses fármacos que muitas vezes ficava prejudicada por conta da degradação que ele sofria. As microemulsões constituem um veículo mais eficiente que a solução aquosa para a administração de vacinas de DNA por via oral. Um exemplo disso foi a fabricação de uma vacina por via oral contra a tuberculose utilizando microemulsão. As microemulsões também têm sido utilizadas na estratégia de aumentar o índice terapêutico dos quimioterápicos antineoplásicos, com consequente redução dos efeitos tóxicos severos desses fármacos. Ou seja, como eles conseguem proteger esse fármaco, eles também conseguem proteger o organismo dos efeitos tóxicos que muitas vezes os fármacos poderiam ocasionar. Por conta disso, tem sido cada vez mais utilizadas microemulsões na produção de fármacos e medicamentos potencialmente tóxicos. Exemplo disso são a doxorubicina, que é um antineoplásico, e a ciclosporina, que é um imunossupressor, que foi produzido utilizando microemulsão completa. Para finalizar, as microemulsões elas podem modificar a velocidade de liberação de fármacos, oferecendo benefícios como aumento de solubilidade e absorção, controle da biodisponibilidade do fármaco e ainda podem alterar os parâmetros farmacocinéticos, diminuindo a toxicidade e aumentando a eficácia clínica de fármacos. Por conta disso, cada vez mais está sendo utilizado as microemulsões na produção desses medicamentos, na produção de fármacos, na produção de vacinas, por conta de todas essas possibilidades que esse sistema vem oferecendo. Os fármacos são imediatamente absorvidos, na maioria dos casos, de forma mais rápida e eficiente que a mesma quantidade de fármaco administrada em comprimidos ou em cápsulas. Ou seja, você consegue ter uma absorção maior e em menos tempo, numa forma de microemulsão, do que administrado em comprimidos ou em cápsulas.